Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Tudo bem? Que bom. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, por favor. Capítulo de número 6, no verso de número 41. João, Evangelho de São João, capítulo 6, verso 41. A gente vai ler até o 51. Por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela. Você que não trouxe, vai ler aqui comigo. Glória a Deus e aleluia. Jesus é bom. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 41. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Posso ler? Minha Bíblia diz assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, Deus, com a tua presença, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. É difícil para as pessoas entenderem algo que eles não conseguem ver. A Bíblia, ela diz que o crente ele não vive por vista. Ele deveria viver pela fé. Muitas pessoas não acreditam em Jesus. O ateísmo é uma coisa que está crescendo de maneira espantosa em lugares que foram extremamente religiosos. Você deve estar vendo no teu Instagram aí, se você gosta de ver no Instagram, um moço, um blogueiro, né? Que ele anda nas ruas de Portugal entrevistando as pessoas e dizendo, você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Você já deve ter visto, se você não viu, você vai ver ainda porque caminha bastante esses vídeos dele. E 100% das pessoas, 100%, de cada 10 fala não, 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 não em Portugal. É uma coisa para nós incrível, né? Eu acho até que se você vê um negócio desse, você fica chocado. E você pensa assim, meu Deus, como que uma pessoa pode não acreditar em Jesus? Né? Por mais que a pessoa seja ateu, por mais que ele seja ateu, ele pode não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, mas ele consegue entender a divindade de Jesus Cristo. Não é? E as pessoas, o mundo, de uma maneira geral, ele está se afastando de Jesus rapidamente. Por que isso aconteceu na Europa, que foi o berço do Evangelho?
o berço onde tudo começou, né? John Wesley, grandes pregadores depois da Reforma, 1600, 1700, 1800, grandes Spurgeon, grandes pregadores que se levantaram, que se criaram na Europa, né? Grandes evangelistas. Se você tem um livrinho que você pode ler, chama-se Os Heróis da Fé, você vai encontrar eles lá, todos esses caras, quem foram os grandes pregadores, avivalistas, homens cheios do Espírito Santo, que fizeram grandes milagres, né? E hoje você olha para a Europa e a Europa morreu, o cristianismo morreu lá. Você olha na França, morreu, as igrejas estão fechando, virando bar, café, livraria. Grandes igrejas. Inglaterra, mesma coisa, tomada pelo islamismo, né? A Irlanda, enfim, todos os países, a Espanha, enfim, né? Todos os países da Europa, com a exceção da Itália, né? Com a exceção da Itália. A Itália é uma exceção, né? O cristianismo, talvez porque Roma está lá, né? Então ele está forte ali. Não é a igreja evangélica, é a igreja católica, apostólica, romana, né, que se mantém, assim como na França. Não existem lá movimentos evangélicos, não tem nada significante, não. Eu tenho amigos, pastores, que moram na França, mas eles não estão na França vivendo para a igreja, eles trabalham, e aí eles evangelizam na medida que pode. Então não tem isso que a gente tem aqui no Brasil, não tem. Em outro lugar do mundo é difícil você encontrar, né? E você vê, por exemplo, outros lugares, como a China, onde a China hoje é o país onde o cristianismo mais cresce, estatisticamente falando, né? A China já está chegando a 300 milhões de cristãos, se tornando o maior país cristão do mundo, né? O maior país cristão do mundo, já está batendo 20% com toda a perseguição. O governo chinês está perseguindo a igreja, ele persegue as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, né? Tem até um testemunho forte dos irmãos dentro da igreja fazendo culto e os caras desmanchando, morreu um monte de gente, porque eles passaram com a máquina, quebraram tudo, as pessoas se recusaram a sair, que é uma coisa que você não vai ver na mídia, mas a gente vê aí na internet, nos lugares certos, né? Então, qual é a diferença da igreja na China e a diferença da igreja em Portugal? Você consegue ver alguma? Você parar um pouquinho para pensar? O povo português tem liberdade, o povo português come bacalhau, come pastelzinho de Belém, o povo português cozinha bem, né? A gente sabe da culinária portuguesa, o povo português é um povo bacana, um povo amistoso, né? Nossa igreja tem muitas ovelhas em Portugal, muitas ovelhas, a gente tem um povo muito bacana lá. E por que o evangelho está morrendo em Portugal? Por que o evangelho está morrendo na Europa? Não é? Porque as pessoas, a igreja chegou num determinado ponto na Europa que ela se transformou numa igreja calvinista. Talvez você não saiba a história, né? Ela se transformou numa igreja calvinista. E a igreja calvinista, ela é cessacionista, que ela acredita que os dons cessaram nos apóstolos, não tem mais dom do Espírito Santo, que quando você está falando em língua estranha, não é a língua do céu, é uma glossonaria, ou seja, você está falando inglês, francês, aramaico, você está falando uma outra língua aqui da terra, eles não acreditam que é uma linguagem do céu, apesar de eles não dizerem isso para você, mas existem teólogos aí reconhecidos na internet, como pastor Nicodemos e um outro aí que todo mundo gosta, adoro o cara aí, um de óculos gordinho, que eu esqueci o nome, que os caras fazem questão de afirmar isso. E na Europa esse movimento matou a igreja. Matou. Porque acabou com o Espírito Santo, porque as pessoas já não acreditavam mais em profecia, não acreditavam mais em língua estranha, daí começou a acabar o milagre, as pessoas começaram a centrar no estudo, mas a Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. Então eles mataram a espiritualidade da igreja. E a gente está vendo esse movimento hoje no Brasil crescendo exponencialmente, focando nas coisas. A maioria das igrejas hoje ensina as pessoas a focarem nas coisas, na sua ação pessoal. Estão criando grupos, né, de homens, grupos de mulheres, e os caras vão para a cachoeira e pula, e aprende a ser bruto, e aprende a ser homem, e vai lá ter um encontro com Deus, e vai lá, mas não tem a evidência da manifestação do Espírito Santo no meio deles.
Porque quando você começa a formar um grupo, você começa a excluir pessoas. Não é assim? Começa a fazer uma panela, você começa a excluir quem está fora da panela. E a igreja de Jesus Cristo não tem panela. A igreja de Jesus Cristo só tem vaso. Não é? Só tem vaso, irmão. Não tem panela. E as pessoas começam a se auto-excluir porque eles acham que são melhores que os outros. Nossa, aqui na nossa igreja só tem rico. Vocês estão ficando tudo safo já, né? Que não tem pobre, irmão. Né? Igrejas em lugares riquíssimos, de pessoas riquíssimas. Eu não estou criticando, porque a Bíblia não diz que nós devemos pregar o evangelho para os pobres de dinheiro. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho para os pobres de alma. Porque você pode ter um monte de dinheiro e ser uma alma miserável. Não pode? E você pode não ter nada e ser riquíssimo, cheio do Espírito Santo, conversar com Deus, ser cheio dos mantos, ser um profeta, não ter um centavo no teu bolso. Mas você está cheio de Jesus. E você não está por aí correndo atrás do ouro que perece. Você está correndo atrás do ouro que permanece. Então, quando Jesus ele afirma, dizendo eu sou o pão que desceu do céu, ele está dizendo que o Senhor Jesus ele veio para nos alimentar. Ele veio para que nós comêssemos da sua carne, que nós nos alimentássemos da sua carne, para que nós bebêssemos do seu sangue e assim passássemos a ter comunhão com ele. Ele diz, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, quando Jesus afirma, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo que nós devemos participar dele, para que sejamos dele, com ele, nele. Então nós temos que ter Jesus na nossa vida, e não só conhecer Jesus, não só acreditar. Mas, irmão, você quer saber o cara que mais acredita em Jesus? Satanás. Se tem um cara que acredita em Jesus, é Satanás, irmão. Quer ver você fazer uma libertação? Vou te falar. Uma pessoa manifesta de espírito, com um espírito aí, imundo. E quando você fala para ele, em nome de Jesus, cala a boca, ele cala a boca. Em nome de Jesus, eu amarro você agora. Ele fica ali quietinho. Porque ele se dobra ao nome de Jesus. Porque ele crê em Jesus. E muitas pessoas não creem. Não é? E nós estamos sendo tratados, ensinados, nós caminhamos aprendendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós temos fé, Jesus disse isso, quando creres, verás a glória de... Se você não crer, você não vai ver. Então por que o povo começa a morrer espiritualmente? Porque o povo para de comer da carne de Jesus Cristo, para de ter comunhão com a igreja, para de ter comunhão com o santo e começa a se relacionar com o profano. Eles param de buscar o Espírito Santo e começam a buscar dinheiro, começam a buscar outras coisas que as pessoas hoje buscam na igreja. Não é? Alguns sociólogos dizem que a igreja ela preenche a vida vazia das pessoas. Que as pessoas só vêm para a igreja porque elas encontram relacionamentos interpessoais, porque elas encontram grupos, encontram famílias, elas encontram compromissos, elas passam a fazer parte de alguma coisa, e isso é tão importante que eles ficam na igreja. A ciência vê a igreja assim. Mas se as pessoas entendessem o que de fato é a igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde a gente adora a Deus. Adorar a Deus é lançar-se aos seus pés. Não é cantar. Adorar a Deus é se converter. Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Que não existe céu sem cruz. E não existe uma cruz se você não negar-se a si mesmo. Se não houver a negativa do mundo na tua vida, você não vai carregar a cruz de Jesus Cristo.
Eu falei para a galera que há um tempo atrás, muitos anos atrás, uma igreja fez uma campanha até na nossa cidade, e daí todas as crianças da igreja fizeram uma cruz de madeira, eles colocavam na mochilinha e iam para aula com aquela cruz pendurada. E elas iam, e todo mundo achou estranho. Nossa, o que é essas cruzes aí? Era uma campanha dizendo assim, leve a sua cruz. Mas era uma cruz assim, ó. Essa aí é fácil de levar, põe na mochila. Você nem lembra que tem ela, né? Porque ela está ali atrás, ela não pesa, ela não gera nenhum tipo de sacrifício. Você carrega de maneira muito fácil, porque ela é levinha. Mas e a cruz de Jesus Cristo, irmão? Quem levou? Só uma pessoa ajudou Jesus a carregar a cruz. Isso diz o que para você? Que todo mundo leva a sua cruz? Que qualquer um vendo a cruz de Cristo quer levá-la? Você nunca pensou nisso? Por que só uma pessoa? Eu sei que o cara obrigou ele a levar a cruz, né? Sei disso. Ele foi obrigado, mas ele carregou. E se Jesus te obrigar a carregar a cruz, você também vai levar. Mas é melhor daquele que Jesus pediu para levar e o cara falou, tá bom, pode deixar que eu vou levar. Aí Jesus saiu, ele não levou. Não é assim que a Bíblia fala sobre os 2 filhos? Que vem um senhor e paga a missão para um e diz, cara, vai lá, faz esse negócio para mim. Ah, pai, pode deixar, vou fazer, deixa comigo. Aí o pai sai, o cara sai fora e vai embora e não faz. Ele vai falar com o outro e fala, cara, teu irmão não quis fazer um negócio, vai fazer para mim. Ah, pai, eu não vou fazer, que saco, porque isso é obrigação do outro. E daí o pai sai e fala, mas é um saco. Ele vai lá, pega o troço e faz. Jesus disse, qual que é o melhor? O que faz reclamando ou o que sorri para você, mas não faz nada? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Está cheio de gente dentro da igreja dando risada, dizendo que ama Jesus, que adora Jesus, que quer morar no céu, mas não faz nada. Não está de fato buscando a Cristo. Não negou-se a si mesmo. Ainda não. Não tem a sua cruz aparente. Não é? Carregar a sua cruz, todo mundo vai ver você levando a tua cruz, irmão. Não tenha você dúvida disso. Inclusive Jesus. O Satanás vai ver você levando a sua cruz, vai dizer, aquele ali é um crente. Por quê? Olha o tamanho da cruz do cara. Hã? Ele está reclamando, mas está levando. Olha para quem está do teu lado e fala para ele, leva a cruz e para de reclamar. Fala para ele, irmão. Leva a cruz e para de reclamar, irmão. Jesus olha e está lá, ai Jesus, eu não aguento mais, Senhor, alivia o meu fardo, Deus, 1 ano desempregado, Senhor, 1 ano que a minha empresa não dá lucro, está levando a cruz, mas está reclamando. Tinha que estar levando a cruz e dando glória a Deus, irmão. Senhor, eu estou na prova, mas eu te amo. 1 ano que eu só tomo água, não tomo Coca-Cola, porque eu não tenho 1 centavo furado. Mas pelo menos a água está gelada. Não é? Então, nós estamos cheios de filhos dentro da igreja que carregam até a cruz, mas reclamam. Mas é melhor daqueles que dizem carregar a cruz, mas não carrega. Fica dando migué. Crente miguezento. Conhece isso aí? Crente migué. Está cheio, irmão. Está cheio. A Bíblia diz que você não pode se envergonhar de Jesus. E tem muita gente que tem vergonha de Jesus. Por isso não fala que é crente. Conhece alguém assim? Hã? Tem vergonha de falar que é crente? Nossa, irmão, não está bebendo, o que aconteceu? Virou crente? Não, eu só não estou muito bem hoje. Conhece alguém assim? Hã? Nossa, você não está comendo hoje, eu estou com você que você não tomou café, você não vai jantar. O que está acontecendo aí? Não, é que hoje eu não estou bem do estômago, eu não estou comendo nada. Mas tem vergonha de falar que está jejuando? Não, é que eu estou jejuando, irmão. Ah, mas a Bíblia diz que você... Cara, mas a pessoa te intimar, fala, não, é que eu estou jejuando, estou num propósito aí com Jesus e daí eu estou abrindo mão da minha comida hoje em favor de um voto que eu fiz com Deus. Quanta gente que tem vergonha de falar que é crente? Para que não seja zoado, para que as pessoas não zoem, para que as suas festas não flopem.
Hoje o verbo flopar, né? Tá bem atual aí, né? Flopar. Principalmente se a decoração for vermelha, aí flopa mesmo. Não vai ninguém. 42, meu filho. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? As pessoas não conseguem ver em você o Espírito Santo. As pessoas, quando olham para você, só conseguem enxergar os teus defeitos. As pessoas só conseguem enxergar as tuas fraquezas. As pessoas só conseguem enxergar as tuas banhas. Eles olham e falam, nossa, como você engordou. Agora, se você emagreceu 5 quilos, ninguém fala nada. Tá com a calça frouxa, camisa frouxa, o cara olha para você e fala, não fala nada. Agora, se você chegar com a camisa justinha aqui, já fala, nossa, irmão, você engordou? Só vê teus defeitos, irmão. As pessoas nunca vão conseguir ver as tuas qualidades, porque as qualidades que eu e você adquirimos de Jesus Cristo, a Bíblia diz que elas estão dentro do nosso coração. Elas são espirituais, elas não são físicas, por isso as pessoas não veem. As coisas espirituais, só quem é espiritual vê. Quem é carnal não vai ver, irmão. Quem é espiritual vê a tua mudança. E quem é espiritual também vê que você não mudou. Sabia? Porque quando você olha as coisas com os olhos do Espírito, tem gente que acha que já é um crentão, né? Não tem? E aí, antigamente, vou te contar, quando a gente era guri, na fé, nós tínhamos nos convertido fazia pouco tempo, a gente ia nas igrejas do manto. Quem aqui já foi na igreja do manto? Já foi, né? Igreja do manto. A gente adorava ir na igreja do manto, irmão. Quem não gosta de um manto? Todo mundo que é crente pentecostal gosta de um manto, né? E a gente chegava lá e via aqueles irmãos pulando, rodando, saltando, falando língua estranha, rajada de língua, entregando profecia, aquela coisa, aquela igreja pentecostal, aquele barulho. E a gente novinho achava que os caras eram tudo santo. Não é? Nossa, meu, aquele homem de Deus, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o anjo, olha o anjo. Nós era assim, irmão. Piazada, a gente era piá na fé. Depois que a gente cresceu, ficou adulto, amadureceu, conheceu Jesus, recebeu o Espírito Santo, teve conhecimento, a gente não vai mais naquele lugar. E a gente sabe que Jesus não está lá. Os caras é tudo adúltero, estão terceiro casamento, largado com amante, roubando dinheiro, pedindo, tomando dinheiro de todo mundo. Você já está maduro na fé. Você vai fazer o que lá? Levar uma profetada? O Espírito Santo não está lá, é só profetada, irmão. É só no truco. Quer jogar truco, vai no sítio lá, se é bom. Se não for, nem vá, que você vai virar um pato. Né, irmão? Lá não é lugar, mas na igreja não é lugar de jogar truco. E os caras trucam e não tem preguiça, irmão. Né? Agora tá cheio de unção na igreja. Eu estava falando hoje mais sobre isso. A unção do ventilador, você viu essa já nova? Que os guris saem correndo no meio assim. Vocês não viram ainda? Isso é sucesso na internet. Igreja bomba. Os guri, 12, 13, 15 anos. Não saiu nem das fraldas ainda. Eu não estou dizendo que guri não deva pregar o evangelho. Eu acho que deve. Mas tem que ter respeito pela igreja. Tem que ter respeito por Jesus, pela palavra de Deus. O púlpito não é um picadeiro. As pessoas que estão sentadas aí não são visitas, né? Mas enfim. O que a gente está vendo hoje, infelizmente, né, é as pessoas olhando para o humano e abrindo mão do espiritual. Porque o crente que é espiritual, irmão, ele reconhece as coisas espirituais. Jesus disse isso para o Nico. Ele falou, rapaz, como é que eu vou te explicar as coisas espirituais se você não entende nem as carnal? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Quem é nascido da carne fica correndo atrás do espírito para chamar atenção. Mas quem é cheio do Espírito Santo não precisa fazer isso, porque o espírito se mostra através da pregação do evangelho, através dos milagres e das coisas que seguem aqueles que creem. Então nós devemos buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas todas nos serão acrescentadas. É o que a Bíblia diz.
O meu pastor é um pastor muito rígido sempre. E ele não gostava que a gente guri ficasse fazendo peraltice. A Bíblia chama de meninice, correr no meio da igreja, pular cambalhota, gritar, porque você está tão feliz com o Espírito Santo que você sai dando uns gritos, dá uns brados, né? Quando você vai em umas igrejas mais pentecas, é comum você ver isso. Né? Tem umas irmãs que levantam e fazem um shhh, assim, né? Você não vê isso aí? Eu às vezes estou no Insta de noite, estou meio sem sono, daí aparecem as páginas dos crente aranha. Vocês não viram ainda isso aí ainda? Essa é legal. Só essas coisas, né? Os irmãos tocando bumbo e rodando e pulando. Eu morro de dar risada. Eu vejo umas coisas, quase morro de rir. Né? A Bíblia diz que isso é meninice, que isso vai existir. Mas quando passa disso, passa para heresia. E aí entra num campo perigoso. Do entregar profecia que Deus não falou, trazer revelações que não foi Deus que deu. Não é? Eu vou dar um exemplo para você. Se o pastor Sandro vinha aqui, chamou o pastor Cunha, veio o pastor Cunha aqui na frente e disse: irmãos, Deus me deu uma visão ali agora, que tem 10 pessoas aqui hoje, que está orando para casar, está solteiro, está no osso, está num desespero, e você orou e falou: Jesus, você tem que falar comigo. E Deus falou para mim que tem 10, cadê os 10? Levanta que eu vou orar e você vai casar amanhã. Então, se foi de fato Deus que falou para o pastor Cunha, quantas pessoas tem que levantar? E se for 7 só? E se for 15? Estão entendendo aí o que eu estou falando? Irmão, esse negócio de profecia genérica não existe na Bíblia, irmão. É fácil, a gente está em 500 pessoas na igreja, vem aqui e fala: irmão, Deus falou para mim que tem 10 pessoas aqui que estão desempregadas, deve ter 30. Tem 10 pessoas aqui que estão com problema no casamento. Irmão, estatisticamente isso é uma moleza. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele se utiliza dos seus profetas, dos seus dons, de maneira específica. Se o Senhor tem alguma coisa a falar para você, ele vai te falar. Você acha que o Espírito Santo vai errar você? Você acha que o Espírito Santo erra o alvo, irmão? Você já pensou, o pastor vinha aqui deixa eu usar essa dupla aqui, dinâmica. Essas irmãs aqui, e fala assim, vamos dizer que a irmã aqui seja um guri, né? Vamos usar aqui. E diz: irmão, Deus me revelou que trouxe você aqui nessa noite para restaurar teu casamento, porque eu sei que vocês estão brigando, o negócio está... A irmã olha para mim e fala: pastor, mas ele é meu irmão. Você não sabe como isso é comum dentro da igreja, de algumas igrejas. Não é? Como é que o Espírito Santo errou, irmão? Por que isso acontece? Porque não é o Espírito Santo. Que as pessoas querem falar coisas que Deus não disse. A Bíblia diz: ai daquele que disser, assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Ai de ti, diz a Bíblia. Então a pessoa que tem temor de Deus, se ela não tem convicção de fé, de que de fato é Deus que está falando, o que é que ele faz? Cala a boca. Você não vai falar uma coisa. Por quê? Porque você tem temor de Deus, irmão. Salomão disse isso quando ele escreveu o seu livro no final da sua velhice. Livro de Provérbios, foi o último que ele escreveu. Ele disse: de tudo que eu tenho para falar, de toda a minha experiência debaixo do sol e em cima da terra, teme a Deus. Foi a última frase que ele escreveu. Tenha o cara mais sábio do mundo, tema a Deus. Irmão, se você não teme a Deus, você não tem medo de Deus, você não é crente. Mas essa geração, essa última geração que está sendo criada nas igrejas, eles não têm temor de Deus. Eles fazem o que eles acham que eles têm que fazer. Eles fazem o que eles pensam que é certo. O que eles acham que é correto e não o que a Bíblia diz. Por isso, nós devemos ter uma fé centrada na Bíblia, na palavra de Deus. Nós devemos ter uma fé cristocentrista. Se nós somos cristãos, o nosso Deus é Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando cremos em Jesus Cristo, nós aprendemos. Jesus Cristo disse: eu não vim para fazer as minhas obras, eu vim para fazer as obras do meu
Pai. Então nós sabemos que temos o Deus Pai Todo-Poderoso, que temos o Deus Filho Todo-Poderoso, Jesus Cristo, e que nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Deus à terra para ressuscitar Jesus Cristo, e que quando Jesus Cristo coloca os seus pés sobre uma nuvem e ascende, ele sobe aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz: ei, galera, relaxa, vocês não vão ficar sozinhos, eis que eu vou deixar convosco o meu Espírito, e ele permanecerá com vocês até o final dos séculos. Então o Senhor deixou o Espírito Santo. Então, mesmo não tendo escrito na Bíblia a palavra Trindade, nós sabemos que nós temos um Deus trino, três, representados sempre por um. Sempre por um. Quem representa Deus hoje na terra? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, do 20 para frente, fala do Espírito Santo, que ele é que interpreta as nossas orações, os nossos gemidos inexprimíveis, os levando a Deus, que ele nos ensina como convém orar, ele nos ensina como devemos comportar, ele nos ensina a sua palavra, e que Jesus Cristo está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então, nosso Deus que está na terra, que anda na terra, que fala conosco, que nos revela, que nos ensina, que nos cuida, que nos guarda, que nos dá sonhos de revelação, que nos dá palavras de revelação, que nos dá palavras proféticas, que nos traz a palavra verdadeira para que nós recebamos fé, é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Pastor, mas isso quer dizer que Jesus não anda na terra, irmão? Se Ele quiser, Ele anda, Ele é Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Se Ele quiser descentar, Ele desce, claro, Ele é Deus, irmão. Quem sou eu aqui para dar ordem para Deus e dizer o que Ele deve fazer? Eu não deve, eu não sou louco. Eu não sou louco. Então nós conhecemos Jesus Cristo. Por que nós conhecemos Jesus Cristo? Porque nós estamos conhecendo a sua palavra. E à medida em que conhecemos Jesus Cristo, nós confiamos na sua palavra. Nós confiadamente andamos na presença de Jesus Cristo, crendo na ressurreição dos mortos, crendo na salvação daqueles que creem pela fé em Cristo. Nós acreditamos nisso. E nós cremos no reino dos céus. Nós cremos que um dia eu e você vamos nos encontrar no porvir. Nós cremos nisso, irmão. Eu creio nisso. Eu não acredito que essa vida que nós temos aqui é a única. Não. Ah, mas então o pastor está dizendo que existe reencarnação? Não. Não, porque essa carne que nós temos aqui, ela vai apodrecer, vai morrer. Você não vai entrar na mesma carne. A Bíblia diz que nós vamos ganhar um novo corpo. Um novo corpo. Nós vamos ser ressuscitados, a Bíblia diz, e não reencarnados. Porque o corpo que nós vamos ganhar novo não é um corpo de carne, é um corpo espiritual, para que a gente possa morar no céu. A Bíblia diz que a carne e o sangue não vão entrar no reino dos céus. Então, nós cremos na palavra de Deus, porque a Bíblia diz isso. Nós cremos que o céu é melhor que aqui. Nós cremos que o céu é toda a eternidade. Que nós temos um breve tempo caminhando nessa terra, passando por dificuldade, passando por, o nosso time perdendo para o Corinthians, o meu pelo menos perdeu, fui zoado um monte, mas tá bom, faz parte. O mundo nós vamos ter aflição, irmão. Melhor do que ser São Paulino e ter ficado para trás, né? Tá melhor ainda. Não é? Tá bom. A gente vai ter problema, a gente vai ser zoado, nós vamos ter dor de cabeça, nós vamos ter confusão. Claro que vai ter, irmão. Mas nós cremos que no porvir, na vida eterna, nós vamos todo mundo morar no céu. Isso é essa igreja. A igreja é o povo que vai morar no céu. Mas para isso nós temos que nos esforçar. Nós temos que pelear, como diz o gaúcho. Nós temos que pelear, porque quem não está morto, quem peleia? Nós temos que pelear. Pastor, mas a minha vida não está fácil. Irmão, a minha também não. A minha também não. Mas e daí? Vamos desistir? Vamos parar? Vamos voltar? Vamos largar a mão de todo mundo e sair correndo para trás? Não, irmão. Não. Não vamos dar nenhum passo para trás, nós vamos continuar firme. E sem soltar a mão de ninguém. Essa é a igreja. Todo mundo junto, sendo um corpo. Orando juntos, fortalecendo uns aos outros, fazendo uns pelos outros. Caminhando na direção do céu. Essa é a igreja. Um monte de gente com defeito? Ou você é perfeito? E eu tenho defeito, e tenho vários. Não é só um. Né? Vários. E eu sei que você também tem.
Então, se nós temos defeito, por que a gente vai deixar de conviver com as pessoas que têm defeito? Ah, eu não vou na igreja porque lá está cheio de hipócrita. Falei, seja bem-vindo, mais um, então vem você também. Não é? Na igreja os caras são santos, na rua são, parabéns, pelo menos aqui nós estamos se esforçando. Que nós não estamos muito bem lá, mas nós vamos mudar, nós vamos se esforçar, vamos trabalhar, vamos orar, vamos santificar a nossa vida, vamos procurar mudar o nosso comportamento para que lá na rua a gente seja tão crente quanto somos dentro da igreja. Esse é o objetivo. A gente está aqui para crescer, para aprender. Juntos somos mais fortes, juntos nós vamos melhorar todos. Essa é a função da igreja. Nós deveríamos ser a igreja. Nós deveríamos ser, né? E creio que somos. 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, né? 4. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último. Quem estiver com Jesus, no último dia será o quê? Você crê nisso? Quem é que Jesus vai ressuscitar? Quem crer e for? Quem crer e for batizado será? Quem não crer já está? É isso aí, irmão. Isso é a igreja. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a acreditar em Jesus. Ninguém é obrigado, irmão. Só que quando as pessoas vão se afastando do santo e vão se aproximando do profano, eles vão ficando cada vez mais materialistas. E eles vão buscando as coisas materiais, as coisas desse mundo. E isso faz com que cada vez mais eles se afastem do Senhor Jesus Cristo, perdendo a sua fé e morrendo espiritualmente. E quando morrer espiritualmente, infelizmente está fadado a ir para o inferno. Mesmo que não creia nele. Ah, mas eu não creio no inferno. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, irmão. Mas tem muita coisa que você não acredita que é real. Quem acredita em visagem? Você não acredita em visagem, irmão? Mas ela é real. Você pode não acreditar, mas ela existe. Quem acredita no Billy-Zombie? Quem acredita? Vocês não acreditam no Billy-Zombie, no Billy? Não? É. E, irmão? Nós já cansamos de meter fogo no Billy-Zombie e fazer ele sair correndo no meio do mato, não é fogo nele, irmão. É. Ô, irmão. O Billy-Zombie existe, acredite, ele existe. Tem gente que não acredita, eu respeito. Eu respeito. Tem gente que acredita que o Lula está vivo, eu respeito também. Pode acreditar, eu respeito. Que ele é honesto, eu respeito. Tá bom. Cada um acredita no que quiser, né? Cada um acredita no que quiser, porque a pessoa não conhece a história. Eu já falei aqui, se você conhecesse a história da Madre de Calcutá, tem gente que vai me matar por causa disso. Se você conhecesse, você vomitava. Ah, de verdade, né? Não é o que os caras contam. Você ia vomitar. Entendeu? Mas cada um acredita no que quiser. Não é isso? Cada um acredita no que quiser, irmão. As pessoas acham que o que eles estão vendo de fato existe, mas eu vou dizer para você que nem sempre o que você está vendo de fato é aquilo que você está vendo. Nem sempre. Então, a gente que acredita em Jesus Cristo é taxado de trouxa pela maioria. Eles acham que vocês são trouxa, que vocês vêm na igreja para dar seu dinheiro, para dar seu dízimo para o pastor ficar rico, para isso, para aquilo. Né? Teve até um cara que falou esses dias na live, vocês são trouxa, dando dinheiro para esse pastor, ele comprando um gado aí, ó, com o dinheiro de vocês. Né? Teve um cara que falou isso lá esses dias. Eu comprei com o meu dinheiro, não foi com o de vocês. Mas também não importa. E eu falei pro Tiago, né? Hoje ele depositou um dinheiro na minha conta, né? Eu falei, ô Tiago, quer esse dinheiro aqui? Ele falou, eu vendi nossas moedas digital lá, que tá lucrando e tal, vendi, depositei. Eu falei, eu ganhei 4 mil. Eu falei, glória a Deus, é bom, né? Comprei por 6, vendi por 10. Quantos meses, Tiago, a gente ficou com as moedinhas?
Não lembra? 6 meses. Tá bom, né? De 6 para 10. 6 meses. Estava na alta, o Tiago vendeu. Faturou. Falei, vou comprar 10 vacas. Não tem nada que dê mais grana. Fique nota. Né? Dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Dinheiro é seu, você faz o que você quer, ninguém tem nada com isso. Não é? Agora, quando você for lá no sítio e a vaca estiver grande, você vai beber o leite dela. Não vai? Nossa, pastor, que vacuna. Mas você não sabe que eu paguei 400 cada uma beber assim, né? 500. Depois de 2 anos, ela fica uma vacona adulta, dá, sei lá, 10, 15 litros de leite por dia. E nós vamos fazer nata, queijo. Né? Porque quem não planta, não? Quer plantar, colher queijo? Você tem que comprar uma vaca. Daí lá tá cheio de pasto que nós plantamos, limpamos, tá nasceu um monte de pasto no sítio, um monte de lugar vazio lá. Esse final de semana eu estava andando, eu falei, nossa, que acho que cabe umas 10 vacas aqui. Vou semear e vou colher. Os 4 mil que eu ganhei de lucro lá no negócio de leite, dá para mim comprar 10 vaquinhas pequenininhas assim. Ó. Vou comprar, vou pôr lá. Daqui 2 anos, ela tá assim, ó. E daí tem 15 litros de leite por cada uma, todo dia. Já pensou? Vezes 10, quanto é? E daqui 2 anos, será que vai ter leite e queijo para você comprar no mercado? Você não sabe, eu também não sei, mas se não tiver mais. Se acontecer de fato uma guerra e não tiver comida, e daí? Sabe o que você vai fazer? Você vai lá comer o meu. Não vai? Aí você vai lá tomar café comigo. Sim ou não? Porque o pastor é prevenido, né? Você guarda teu dinheiro na poupança, os caras... O meu tá na vaca. Por que eu estou brincando com isso com vocês? Porque eu estou te ensinando que no mundo, na vida, você tem direito de fazer escolhas. E você pode escolher fazer o que você quiser. Mas a escolha que você fizer vai trazer uma consequência para a sua vida. Se eu escolher comprar uma vaca, irmão, como eu tenho bastante pasto lá, bastante mato para ela, lá na frente eu vou colher nata, queijo, leite, porco, porque daí tem o soro. Porco come, todo mundo fica gordo, gostoso, né? E o porco é gostoso mesmo, você não pode negar, porque o bicho é bom, né? Agora, se eu resolver aplicar os meus 4 mil que eu ganhei na poupança, os caras podem... E aí eu vou ficar, o cara tomou meu dinheiro. Porque eu fiz uma escolha. Então você pode fazer a sua escolha, irmão. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher fazer o que você quiser. O que você quiser, eu estou só fazendo uma analogia aqui de brincadeira com você. Para ensinar você que quando você faz uma escolha, você tem que arcar com a responsabilidade e com as consequências da sua escolha. Em tudo na sua vida. E muitas vezes Deus dá oportunidade para a gente para fazer coisas que vão nos abençoar lá na frente, mas a gente fica relutante, reticente, achando que, mas será? Mas irmão, Deus está pondo a bênção diante dos seus olhos. Deus está pondo a bênção diante das suas mãos. Você não consegue fechar os seus olhinhos e ver aquele queijo grandão, aleluia. Irmão, maturando lá naquele lugar fresco, oh glória. Irmão, sendo aquela batedeira, fazendo aquela manteiga gostosa, aleluia. Aquele creme de leite, irmão, sensacional, para comer com pêssego, que você também plantou. E aí você cozinhou e fez uma calda de açúcar, deixou na geladeira. E aí você vai lá, pega aquele pêssego gostoso. Aí você cozinhou demais, ele está meio despedaçado assim. E você põe a creme de leite que você bateu, acabou de pegar lá da tua vaquinha. Senta debaixo daquela sombra na árvore, com aquele potinho assim, e fala, aleluia. Irmão, você come falando em língua estranha aquele negócio. Dando glória. Por quê? Porque você resolveu comprar uma vaca. Porque você resolveu plantar um pé de pêssego. Que tinha um terreno ocioso, vazio, você foi lá e plantou pêssego em tudo. E agora você colhe o quê, irmão? Pêssego.
Você plantou pêssego, você vai colher o quê? Pêssego. Eu plantei 100, uma centena de pés de pêssego no sítio. 100. Porque eu não pensei em só eu comer pêssego, eu pensei em todo mundo. Quando você pensar assim, você vai ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida também. Não pensar em você, pensar em todo mundo. Uma ação sua beneficia a sua casa toda, irmão. Uma escolha correta sua beneficia toda a sua família. Uma escolha correta tua. Lá na frente, não é? O Senhor escolheu José. Nós sabemos disso. E lá na frente, quem salvou a sua família da fome? José. Mas os seus irmãos venderam ele como escravo, para se livrar dele. Que José para eles era uma praga. Não é? José para eles era uma praga. E para se livrar deles, resolveram vender ele para uma caravana que passou. A caravana levou ele até o Egito. Chega lá no Egito, um cara comprou ele. Você conhece toda a história de José. E no final ele se tornou quem? O governador do Egito. Porque os seus irmãos achavam que ele era uma praga, não prestava para nada, não valia nada. Mas no final das contas, quando os caras morreram de fome, chegaram no cara mais rico do mundo, quem era? A praga. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, não preste atenção no que falam de você. Fale para ele. Não preste atenção no que falam para você, irmão. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus fala de você. Não importa o que as pessoas pensam de você, importa o que Deus pensa de você. Não importa se as pessoas acham que você é um derrotado, que você não vai dar certo, que você é um falido, que tudo que você põe em tua mão desmancha. Não importa, irmão. Para de dar importância porque as pessoas falam e começa a se achegar mais a Deus. Se achega mais ao Senhor, se achega mais ao Espírito Santo. E quando os caras quiserem comer uma nata, eles vão ter que ir lá na tua casa, aleluia. Quando eles quiserem comer um pesseguinho gelado, irmão, eles vão ter que ir lá na sua casa. Porque foi só você que plantou o pé de pêssego, ninguém tinha tempo para fazer isso. Eles estavam preocupados, correndo atrás das coisas do mundo, enquanto você estava fazendo as coisas de Deus. Enquanto você estava empenhado em semear, porque você sabe que mais para frente você vai colher. Preparando a terra, adubando a terra, limpando as fontes de água, para que amanhã você tenha uma água limpa. E não fique tomando água suja. Não é? 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por... Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a... Então, quando Deus te ensina, porque a palavra é de Deus. Quando Deus te ensina a sua palavra e você a aprende, você vai vir a Jesus. Porque Jesus é a porta, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Você só pode ir ao céu através de Jesus. Então, quando você começa a ter entendimento da palavra de Deus, que o Senhor lhe permite, porque a palavra é dele. Jesus disse, eu não vim de moto próprio, ou seja, eu não vim pela minha vontade, mas eu vim pela vontade do meu Pai. Eu não faço as minhas obras, eu faço as obras do meu Pai. Jesus veio para pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que nos traz fé, a palavra de Deus é que nos converte, a palavra de Deus é que nos transforma, a palavra de Deus é que nos molda, que nos limpa. João 15,3 fala que nós somos limpos pela palavra de Deus. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, nós começamos a aprender a palavra de Deus, o que acontece no nosso coração? A gente quer Jesus. A gente busca Jesus, a gente anseia por Jesus, a gente ama Jesus, a gente crê em Jesus, nós idolatramos Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu na cruz pregado por mim e por você, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Essa é a verdade.
Então ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Jesus. Quanto mais nós ouvimos e aprendemos a palavra de Deus, mais nós queremos Jesus. É exatamente o que ele está dizendo. Amém? Vamos no verso 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Por que Jesus está dizendo que quem era de Deus via a Deus? Por que você acha? Porque um dia um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Mestre, será que o Senhor podia nos mostrar Deus? O que é que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê ao... Então nós estamos vendo Jesus, nós estamos vendo o nosso Pai, porque eles são o mesmo, é um Deus trino, 3 em 1. Você está vendo o Espírito Santo, você está vendo o poder de Deus. Você está olhando para Jesus, você está olhando para o poder de Deus. Você está adorando Jesus Cristo, exaltando o nome daquele que vive e reina hoje e sempre, você está adorando a Deus. Então, se você conhece Jesus, você conhece Deus. Se você conhece o Espírito Santo, você conhece Jesus, você conhece Deus. É simples isso, né? Simples. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida. Você tem a vida eterna por quê? Porque você crê. Crê em quem? Em Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna vem pela fé. Não é pela religião. Não é a igreja que salva você, irmão. Salva você Jesus. Através da pregação do seu evangelho. Então, quando você conhece Jesus, você começa a crer nele. E quando você começa a crer nele, você recebe de Deus o quê? A vida eterna. Então, quando você crê em Jesus, Deus te dá a vida eterna. Vamos no mais 8. Eu sou o pão da... Quem comer dessa carne terá vida. Quem não come, não tem. Amém? 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e... Deus, pela sua infinita, imensa, gigantesca misericórdia, cuidou do seu povo no deserto por 40 anos mesmo. Que não fosse para eles ficar no deserto 40 anos. Eles ficaram porque quiseram. Se fosse o antigo filósofo e o nosso presidente antigo que falava filo porque quilo. Quem lembra dele? Filo porque quilo, fiz porque quis. Não é? Então vossos pais comeram o maná no deserto, porém todo mundo morreu. Por quê, irmão? Porque desobedeceram a palavra de Deus. O Senhor fez eles andarem mais ou menos 2 anos e meio para que eles saíssem do Egito e chegassem em Canaã. Mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e 7 meses, não se tem exatamente com precisão, mas as escrituras falam mais ou menos isso. Então, quando eles chegaram, permaneceram ali naquele lugar, chamado Cades Barné, que é o lugar do lado de cá do Rio Jordão, né, uma região, e eles enviaram então os espias voltaram, viram os gigantes, você conhece a história, e resolveram não entrar na terra prometida, então voltaram. E aí andaram mais 37 anos e meio no deserto. Até que toda aquela geração má morresse, que não quis entrar. E aí volta então Moisés, Josué e Caleb são os únicos daquela geração que sobreviveram. Quando eles chegam ali, Deus faz Moisés subir no monte, Moisés morre. Não é? E só entra na terra prometida Josué e Caleb, só os 2. Dos 12, só os 2 espias, eles eram 2 dos espias. A Bíblia diz que eles ficam 8 anos para conquistar toda aquela terra. Porque eles tiveram que lutar para conquistar, né? Que tem gente que acha que Deus dá as coisas de brinde para você, né? Você abre a mão e cai na tua mão, você... Tem gente que acha isso aí, né? O pastor vem aqui e fala, irmãos, nessa noite, aleluia, Deus falou para mim que você vai dar 500 de oferta e Deus amanhã vai abrir a porta, você vai arrumar um emprego de 5 mil. Quem crê, dá um glória. Já vai separando o quinhentão aí, crente. Tem gente que acha que é fácil assim, né? Você compra a benção. Mas não é. E não é assim. Né?
Não é assim que funciona. Os caras estão mentindo para você, para tomar teu quinhentão, você vai rodar. Mas isso é outra conversa. Então, nós, se não semearmos, não colheremos. Mas a Bíblia diz que quando você semeia, ainda tem um tempo. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de plantar e tempo de colher. E tem um tempo certinho. A gente colheu o feijão lá no sítio e ia plantar feijão de novo. Jogar mais um esterco de galinha lá, adubar o chão, virar e plantar feijão para pegar a safrinha. Antes da primeira geada, a gente conseguir colher mais uma safra de feijão. Mas aí a gente foi no cara que tem a plantadeira, o cara não deu certo, atrasou mais uma semana, nós não conseguimos plantar, enrolou e não plantamos. E ainda bem que a gente não plantou, foi Deus, né? Porque se a gente tivesse plantado, tinha perdido, porque deu 30 dias de seca. E se a gente tivesse plantado a semente, ia perder toda ela. Então o nosso desejo era ter plantado para ter colhido mais um tanto, mas não deu. Mas ainda assim não tomamos prejuízo, porque não perdemos a semente, o óleo, o diesel, nada disso. Porque quando você planta, você colhe o feijão em 90 dias. Eu também estou aprendendo isso, eu não sabia. Do dia que você plantar, o dia que você vai colher, exatamente 90 dias. Pode atrasar 10. E se tornar 100 dias. Pode, mas normalmente não acontece. É 90 dias certinho. Deus não é perfeito, irmão? Acha que Deus não é perfeito? Se Deus, Ele te ensina o dia que você planta a semente, o dia que você colhe, você pode marcar no calendário. Para plantar e colher feijão, você acha que o teu milagre, o dia que você planta, não está escrito no calendário de Deus o dia que você vai colher? Você acha que não? Você acha que Deus é incoerente? Tudo tem um tempo, o teu milagre não tem. Isso aí que você pensa? Que Deus é incongruente, incoerente. Deus é perfeito, irmão. Por isso, a Bíblia diz que é um tempo de dançar e um tempo de parar de dançar. Há um tempo para você rir e há um tempo para você chorar. Há um tempo para você abraçar, você está na Bíblia isso. Eclesiastes capítulo 3. E é um tempo de parar de abraçar. Há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas, irmão. E nós precisamos entender e aprender isso. E enquanto você não aprender essa lição, você vai continuar sofrendo. De ansiedade. E de uma série de outros transtornos que são gerados pela espera. Ai, será que já está pronto esse feijão para mim colher? Vai lá, tira a vagem, olha, fala, não, mas não cresceu ainda, põe de volta. Aí daqui uma semana volta, não, agora já deu. Irmã, é 90 dias. Não adianta sair antes. E tem que esperar o tempo. E no tempo certo, o feijão vai estar perfeito para você colher ele. Ou o trigo, ou o arroz, ou a batata doce, ou a mandioca, ou o que quer que você tenha semeado. No momento certo, Deus vai trazer diante de você. E você simplesmente vai pegar e colher. É você que plantou, é você que colhe. Se você quiser colher antes, você vai colher um fruto magro. Não é adequado. Mas se você colher no tempo certo, ele vai estar perfeito. 50. Esse é o pão que desceu do céu para que o que dele comer, não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando da cruz. O pão que eu dou é a minha vida. Que o Senhor Jesus daria a sua vida por cada um de nós. E quem comesse desse pão, ele está dizendo, quem acreditar nesse mistério, vai receber a vida eterna. Simples o entendimento desse texto. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos, se você crê nisso, você vai ter direito a ir morar no céu. Acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Para que nós tivéssemos acesso à salvação, através do perdão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário.
Amém? Você crê nisso? Então fica em pé que a gente vai orar, por favor. Feche os seus olhinhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar toda a minha igreja. Eu já trouxe a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu já entreguei tudo aquilo que o Senhor pôs para que eu entregasse. E eu quero te pedir, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que a tua mão, meu Deus, poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que nós sejamos alcançados e abençoados pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E a tua verdade nos traz vida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos vivifique pela tua palavra. Que nós possamos crer, que nós tenhamos a nossa fé aumentada. Que nós tenhamos nessa noite, Senhor, uma experiência contigo, que possamos, Deus, ouvir a tua palavra e crer nela, para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a cada dia o Senhor possa nos alcançar, que a cada dia o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, Deus, para que a gente veja. Abrindo, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Que a tua mão, Deus, poderosa, esteja sobre nós para nos abençoar em nome de Jesus. Papai, não permita que nós nos desviemos do teu caminho, mas que cada um de nós, Senhor, seja alcançado pela tua misericórdia e pela tua graça. Que cada um de nós, Senhor, tenha a oportunidade de lhe conhecer mais aprofundadamente. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, ter um encontro real contigo. Ter um encontro real contigo, meu Deus, Espírito Santo. E que nós sejamos alcançados, Deus. Alcançados pelo teu amor e pela tua graça. E andemos vivos, para que um dia, como tua igreja, possamos todos nos encontrar nas mansões celestiais, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram. Seus dízimos aí, levante a sua mão, dê um sinal. Os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Você que está em casa aí também, caso queira. Amanhã, não esqueça, nós estaremos lá no Hotel Rimmenblau, em Blumenau, com o nosso culto, né? Vai ser uma bênção. Povo de Blumenau, do Vale da Ribeira, do Itajaí, perdão. Vamos estar todo mundo lá. Se for da vontade de Deus também, né? Não for, não vamos, mas acho que é. Vai dar certo. Glória a Deus. E aleluia. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja. Que a tua bênção, Deus, esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor.
Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé. O pastor Sandro começa a falar das coisas, a gente começa a lembrar das bagunças que a gente fez, né? Em 78, quem é mais velho lembra que tinha um mito, uma história em Curitiba da loira fantasma. Vocês lembram? Vocês lembram? Os táxis entravam nos táxis e iam até o cemitério municipal. Lembram disso? Os mais velhos lembram, né? Eu tinha, não me lembro quantos anos eu tinha nessa época, acho que tinha uns 13. E a nossa diversão qual que era? Tinha um lugar chamado Cabralzinho, olha o nome, Cabralzinho. Que a gente ia dançar um pouco, fazer um pouco de bagunça. E acabava 11h30, meia-noite. A gente não tinha muita coisa o que fazer, nem dinheiro para fazer nada, né? Era todo mundo muito pobre e a situação muito difícil. Então a gente pulava dentro do muro do cemitério municipal, na rua Quari, se não me falha a memória, tem um lado dele, do lado esquerdo, atrás do pátio da prefeitura, que o muro é baixinho. Aí tinha uma arame farpada, a gente ajudava as meninas a subir, né? Jogava todo mundo lá para dentro. E daí ficava fazendo bagunça lá dentro, né? Aí quando a gente cansava de correr, a gente ia no portão do cemitério, que era do lado esquerdo, bem em frente da pracinha do skate, e mexia com o povo que passava na rua. Então a gente, dentro do muro do cemitério, tinha uma menina que ficava lá, ela ficava no portão, passava aquele bando de marmanjos fazendo bagunça na rua, ela dizia, ei, vem aqui falar comigo, eu tô tão sozinha. Era a mesma coisa que dar largada, assim, ó. O Sandro falando de assombração, a gente fica lembrando dessas coisas, né? Mas a gente teve infância, né? Como foi boa a nossa infância, como a gente dava risada. Judiar dos outros, meu Deus, como era divertido. Tem gente até hoje me chamando de assombração, né? Então, tem gente que acredita. Mas nossa infância foi muito boa. Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, agora vamos falar sério, né? Vamos tirar a brincadeira de lado. Tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você buscar, tudo aquilo que você permitir que Deus entre na tua vida, tudo aquilo que você alicerçar com fé nas tuas orações e pedir a Deus crendo, você vai receber. Receber está em você, porque eu creio que Deus escolheu eu e você no ventre da nossa mãe, muito antes que nós tivéssemos consciência de vida ou de quem seríamos hoje. Então eu vejo que o receber, o ter, o fazer e o acontecer está em mim e em você. Deus está pronto para te dar, Deus está pronto para te abençoar, Deus está pronto para te prover. Então tão somente creia, tão somente ore, tão somente seja íntimo de Deus, porque tudo aquilo que você busca em Deus, crendo, você vai receber. Tudo que nós temos de Deus vem como uma afirmação, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo aquilo que me pedirdes em nome do meu filho vos será concedido. Então nós temos um Deus perfeito e precisamos, como o pastor Sandro pegou aqui, eu acredito que o primeiro passo de qualquer mudança na nossa vida é você reconhecer as suas limitações, seus erros, seus problemas, suas dificuldades, porque a partir do momento que nós reconhecemos que somos errados, que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, que nós precisamos mudar, nos transformar, esse é o primeiro passo para Deus começar a trabalhar na minha e na tua vida. Então, cada vez mais, coloque as tuas limitações diante de Deus. Cada vez mais, coloque os seus problemas diante de Deus. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Às vezes, muitas pessoas nos dizem, pastor, depois que eu aceitei Jesus, a coisa complicou. Natural. Por quê? Porque aquilo que nós plantamos no mundo, nós vamos colher. O fato de eu ter aceitado Jesus não quer dizer que eu não precise mais pagar as minhas contas. Né? Não quer dizer que aquilo que eu fiz de errado, eu não vou ter que pagar por isso. Se assim fosse, no presídio não tinha ninguém, né? Mas os caras entram lá e aceitam Jesus? Muita gente? Daí sairia? Não. O mundo espiritual é a mesma coisa. Nós aceitamos Jesus, nós nos libertamos das coisas velhas, permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas, abandonamos a velha criatura, nós mudamos, deixamos aquela pessoa que éramos para trás. E nos tornamos novas criaturas em Jesus. E a partir do momento em que nos tornamos novas criaturas, o processo de Deus começa a acontecer na nossa vida.
Amém? Eleva teu pensamento a Deus e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco os teus filhos diante da tua face e peço que a tua destra seja poderosa sobre a vida de cada um deles, que o Senhor os tenha abençoado, Pai, que o Senhor nos traga consciência, que o Senhor venha, Senhor, aperfeiçoando o nosso senso cognitivo para que cada vez mais possamos compreender, Senhor, aquilo, Pai, que tem sido pedra de tropeço na nossa vida, aquilo que tem impedido o teu trabalhar nas nossas vidas, na nossa casa. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrindo os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra, Deus, os nossos ouvidos espirituais, nos traga, Senhor, discernimento de espíritos, discernimento espiritual, que o Senhor nos dê sabedoria e sensibilidade para que nós possamos nos transformar cada vez mais, que nós possamos nos colocar cada vez mais dignos diante da tua face. Então permita, Deus, que nós possamos nos abster de nós mesmos e nos colocarmos cada vez mais dignos diante da tua face. Eu peço, Senhor Jesus, para que o Senhor adentre, Senhor, cada vida que aqui está, que o Senhor adentre cada lar, que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor traga visão, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor venha quebrando, Senhor, toda ação do inimigo dentro dos nossos lares, Senhor, para que nós sejamos, Deus, cada vez mais um modelo, que nós sejamos o exemplo, que cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, que sejamos a porta de entrada do Senhor nas nossas casas e nas nossas vidas, para que possamos todos, não só nós que aqui estamos, Senhor, mas os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos tios, aqueles, Senhor, que fazem parte do contexto da nossa vida, através do meu exemplo, Senhor, através do exemplo de cada um que está aqui, Senhor, da transformação que será visível, da mudança que será visível, Senhor, que todos aqueles que estão no nosso entorno sejam ganho pelo nosso exemplo. Então nos capacita, Senhor, com muito entendimento, hora de falar, como o pastor nos ensinou, hora de calar, hora de ter atitude, hora de não ter atitude. Eu peço, Deus, que o Senhor venha nos fortalecendo, que o Senhor venha nos dando, Senhor, um freio espiritual, Senhor, para que em todo o tempo nós possamos pensar, Senhor, e refletir antes de emitir qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de palavra ou ter qualquer atitude. Então eu te peço agora, Senhor Jesus, que o Senhor leve a cada um ao seu lar, que o Senhor leve, Senhor, cada pessoa que está assistindo agora, que receba o seu Espírito Santo dentro da sua casa, Senhor, que seja abençoado, que seja graça, que seja unção, que seja essa semana uma semana de realizações, uma semana, Senhor, onde os teus milagres vão começar a se manifestar diante dos olhos dos teus filhos, Senhor. Então eu entrego todos nas tuas mãos, Senhor, e os abençoo e peço que o teu Espírito seja constante, Senhor, os conduzindo, Senhor, por todos os caminhos, tirando os laços, tirando os enganos do Satanás dos nossos caminhos, tirando a ardilosidade humana, Senhor, e nos dando, Senhor, visão e entendimento para que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, em nome do Senhor Jesus. Coloque tuas mãos na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos em paz e tenham uma noite, um mês, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe todos. Boa noite.